Então, muito embora Brasil e China não tenham tantas coisas em comum e a proximidade geográfica desses dois países não seja tão grande, ou seja, eles não são tão próximos, eles mantêm uma relação econômica muito forte, né? Eu vou falar um pouco sobre isso hoje aqui no vídeo. Primeiro, a gente tem que entender que Brasil e China, apesar de não serem tão parecidos, eles têm uma característica muito forte em comum. São duas economias emergentes que apresentaram um crescimento econômico significativo durante o século XXI. Principalmente a China, né, que já chegou aí em alguns anos a ultrapassar os Estados Unidos da América no valor do PIB. A gente tem que entender que o Brasil e a China são tão parecidos economicamente falando que eles compõem aí o grupo do BRICS, né, que é Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, né, são 5 países aí do BRICS, certo? E a China, a título de curiosidade, é o principal parceiro econômico do Brasil. Dos principais produtos que a gente exporta para a China, ou seja, que a gente vende para a China, pode-se destacar a soja em primeiro lugar, os óleos derivados do petróleo e algumas carnes, principalmente a carne bovina, né? A gente também exporta carne suína e avina, mas o carro-chefe tem sido a carne bovina, né? Como o Brasil é um país exportador, é um país onde a agropecuária, né? Agricultura e pecuária são duas grandes atividades econômicas para o mercado interno e para a exportação, para o mercado externo, dá para perceber por que essa relação econômica é tão forte. E os principais produtos que a gente compra da China, que não são poucos, são produtos eletrônicos e alguns produtos de linha de montagem, principalmente da linha branca e linha marrom. A título de curiosidade, a Zona Franca de Manaus, que é um importante polo industrial do Brasil, se você possui aí uma televisão ou que é mais antigo um DVD, você vai ver que na maioria deles tinha um selozinho montados na Zona Franca de Manaus, que fica lá no norte do país. Um local destinado a atividades industriais, né? Lá na Zona Franca de Manaus, muitos produtos, né, de montagem de eletrônicos são vindos da China, ou seja, a Zona Franca de Manaus é um dos grandes destinos dos produtos chineses, né? E a gente tem aí uma infinidade de exemplos de produtos chineses que atuam aqui no Brasil, certo? É claro que essa crise do Covid, né, que está causando aí o isolamento social e, portanto, uma pausa muito prejudicial à atividade econômica, tem causado efeitos muito variados nessa relação comercial Brasil e China, certo? Principalmente porque o comércio do mundo parou, o real brasileiro, que está cada vez mais desvalorizado, ele tende a ficar com um valor menor por causa dependendo do que vai afetar essa relação econômica entre o Brasil e a China, certo? E algumas tensões aí internas, né, algumas crises, têm piorado ainda mais essa relação. O Brasil e a China, que mantêm uma atividade econômica muito forte, muito ligada desde 2009, pode se ver aí afetado negativamente por isso, certo? Por exemplo, o governo chinês proibiu o consumo de animais selvagens, né? Por exemplo, cobras, morcegos, que são animais que os chineses consomem com uma certa frequência. O governo chinês proibiu isso em virtude da crise do coronavírus. O mercado rural brasileiro, né, no caso do agronegócio, viu nisso uma oportunidade de vender mais carnes para os chineses. Mas quando foi antes de ontem, por causa do Covid também, o governo chinês decidiu interromper a compra de carnes brasileiras, né? Tudo isso para evitar aí uma maior proliferação desse vírus. Então a gente observa como o Covid-19 obviamente está afetando diretamente. Inclusive a cidade lá onde o coronavírus começou é uma das grandes receptoras de produtos brasileiros aí que a gente compra, né? Então você observa como essa relação está afetada. A Zona Franca de Manaus, que como eu falei, é um importante polo industrial no Brasil, parou as suas atividades de maneira geral desde o dia 24 de março, porque não tinha produtos para continuar as atividades, né? E alguns membros aí da Frente Parlamentar do Agronegócio já temem um impacto muito negativo nessa relação, principalmente por causa do fato da China ser um grande parceiro econômico para o Brasil, né? É óbvio que, embora
a economia seja muito importante, a economia, né, os mercados de capitais, tudo isso é muito importante porque uma economia ela deve ser feita para as pessoas e uma economia boa causa boas perspectivas para as pessoas, né? A gente tem que priorizar sempre a vida humana. Então não é interessante para nenhuma das nações do mundo priorizar a economia sacrificando as pessoas.